Olá, queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês rapidamente para a gente refletir um pouco nesse dia sobre Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 22. Jesus é indagado sobre a questão do Estado naquele texto, e é indagado porque ele não estava pagando imposto, ou se pagava, e ele vai até Pedro e até os fariseus. Ele é indagado sobre o Estado, sobre a relação da religião e do Estado, como a religião poderia se posicionar concernente a isso. E ele pega aquela moeda e diz: qual rosto está cunhado nessa moeda? Os críticos de Jesus dizem: o rosto de César. E ele diz: pois bem, se tem o rosto de César nessa moeda, então esta moeda é de César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ali Jesus estava deixando bem claro que Estado é uma coisa e igreja é outra coisa. Mas no meados do ano 300 depois de Cristo, um velho imperador, a igreja vinha crescendo esmagadoramente com o evangelho dela simples, e não se importava quem estava no trono, qual César estava no trono, não era importante para a igreja não se incomodava se esquerda, direita estava no trono, ela continuava a sua marcha livre, pregando o evangelho, sendo perseguida, morrendo crente, e ela continuava pregando, até que um dia Satanás disse e pensou: vamos fazer com que o Estado financie a igreja. Vamos fazer com que o Estado vire amiga da igreja. E ali foi a desgraça da igreja. A igreja se perdeu ali. Constantino viu que a igreja estava crescendo e o paganismo estava dividido o reino entre cristãos e não cristãos. E ele começou a financiar os bispos da igreja do ano 300, entre 300 a 325, quando acontece o primeiro concílio de Nicéia. Ali estava estabelecido a união promíscua entre Estado e igreja. O nome é este: a união diabólica, a promiscuidade, a prostituição do evangelho estava proposto ali. Não só proposta, estava sendo acolhida pelos bispos. Os bispos começaram a entender que eles não precisavam ser mais perseguidos pelo Estado. Agora eles estavam sendo financiados pelo Estado, estavam recebendo o dinheiro do Estado para serem bispos. E foi só uma questão de tempo. E Constantino paganizou a igreja, colocando dentro dela todo o culto estranho e todo o culto pagão. Hoje o que nós estamos vendo em todo o território nacional é Constantino de volta ao poder dentro da igreja. É a união promíscua entre Estado e igreja. E quando há essa união promíscua, a igreja deixa de crer em Cristo como seu baluarte e acredita que o Estado é quem pode ajudá-la a pregar o evangelho. Que pretensão, irmãos! A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca precisou de Estado. A igreja de Jesus nunca precisou de políticos para lhe representar. A igreja de Jesus Cristo nunca precisou de nenhum homem nessa terra poderoso para lhe representar, porque o seu único representante é o próprio Cristo. O seu único meio de pregar o evangelho é a Escritura Sagrada. O resto você pode dar o nome que quiser, mas lembre-se disso nesse vídeo. Quando aconteceu a promíscua união entre igreja e Estado, nasceu a igreja romana. Isso basta você olhar na história a tragédia que foi, o desastre que foi. Olhe para a igreja ortodoxa russa e veja a união de Estado e igreja, o que é que dá. Quando eu venho aqui fazer as críticas que faço, a minha preocupação ela é genuína, e eu espero que a sua, que é pastor, também seja, de saber que igreja e Estado não deveriam se unir.
eles têm propósitos diferentes demais um do outro, a não ser que a igreja tenha o mesmo propósito do Estado, aí a coisa é outra. Mas o propósito da igreja sempre foi pregar o Evangelho, e eu irei continuar assim, criticando sempre, com muita força e com muita veemência, essa união de Estado e igreja. A união de Estado e igreja, ela não é ilegal, ela é legal. Ela é legal. Baseado nas leis, não tem nada que desabone ninguém, nenhum político que tente unir a igreja e o Estado. Mas, biblicamente, ela é uma tragédia. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Divulga esse vídeo, e você aí que não nos segue no Instagram, nos segue no Instagram e também no YouTube. Canal Creia Também Pensar lá no YouTube, vai para lá também. Ajuda o nosso canal a crescer, tanto lá quanto aqui, para a gente continuar falando o que a gente fala. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.